Olá, minhas amigas, olá, meus irmãos da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Eu também quero compartilhar esse vídeo com aquelas tantas pessoas que me seguem nas minhas redes sociais. No próximo final de semana, estamos celebrando a festa da Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E antes de começar essa dinâmica e essa meditação e reflexão, eu quero começar com uma história muito interessante. Certa ocasião, Santo Agostinho, o nosso grande doutor da igreja, ele passeando pela praia encontra um menino pequenininho. E ele tinha feito um pequeno buraco na areia e ele corria até o mar com suas mãozinhas pequenininhas, pegava um pouco da água do mar, corria e jogava no buraquinho. Agostinho parou e perguntou: "O que tu fazes, menino?" Ele disse: "Eu estou querendo buscar toda aquela água do mar com a minha mãozinha e jogar nesse buraquinho." E aí Agostinho começa a rir, na sua simplicidade. Diz: "Mas menino, isso é impossível. Você não vai conseguir colocar toda essa água nesse buraquinho." Eu acho que o senhor está certo. Mas também, como se torna quase impossível colocar essa água do mar nesse meu buraquinho ali, também se torna quase impossível o Senhor conseguir me explicar o mistério da Santíssima Trindade. E olha que ousadia minha, Sidney, querer explicar um pouco sobre a Santíssima Trindade. Mas vou usar duas dinâmicas, Uma dinâmica de velas e outra dinâmica com água. A Santíssima Trindade é Deus Pai, Criador, Deus Filho que nos salvou, que nos redimiu do pecado, e Deus Espírito Santo, que é o amor de Jesus e de Deus para conosco, é o santificador. Mas antes de começar a falar sobre um assunto tão misterioso, eu quero iluminar um pouco com a história. Em 51 depois de Cristo aconteceu um primeiro concílio. O que é o concílio? É a reunião de pessoas eclesiásticas, ou seja, bispos, etc., que vão tentar definir algumas coisas em relação a assuntos da fé. Então, em Jerusalém, tivemos o Concílio de Jerusalém em 51, quem convocou o concílio foi São Pedro e Tiago Justo. E ali eles definiram o Ato dos Apóstolos e a carta, a Epístola aos Gálatas. A igreja cristã, por muitos séculos, foi perseguida pelo Império Romano, até que chegou o imperador Constantino I, que ele vai assumir o cristianismo como igreja oficial do Império Romano. E então, no dia 20 de maio de 325, ele vai convocar o concílio de Niceia. Niceia fica na Turquia hoje, e esse concílio foi até o dia 19 de junho daquele mesmo ano, e ali vários assuntos foram tratados, entre eles a questão da data da Páscoa, etc., mas o que mais tornou-se em evidência foi a divindade de Deus e a divindade de Jesus Cristo. Não só o suficiente isso, passado alguns anos, em 381, nós tivemos um outro concílio, o concílio de Constantinopla, mas agora foi convocado por Teodósio. Lembramos que Constantino ele convocou o concílio de Niceia, mas ele não votou. Teodósio também convoca o concílio em Constantinopla, e hoje Istambul, e eles vão tratar outros assuntos, como o arianismo, que era uma questão de heresia, onde definia que Deus era Deus Pai, era uma pessoa, Deus Filho era outra pessoa e Deus Espírito Santo era outra pessoa. Então colocaram isso abaixo e foram ver agora também a divindade do Espírito Santo. Por isso que nós proclamamos o credo niceno-constantinopolitano. Isso nas igrejas cristãs normalmente acontece na Páscoa, não é na Páscoa, melhor dizendo, no Sábado Santo, no sábado que antecede o domingo da Páscoa, na festa da Santíssima Trindade. Então, só para nós entendermos o que é esse credo niceno-constantinopolitano, nós temos essa leitura, essa nossa profissão de fé, que é feito como determinação daquele que é de fato cristão. Diz assim,
Cremos em um só Deus, Pai onipotente, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis, em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado de seu Pai de todos os mundos, Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, consubstancial com o Pai. Consubstancial significa a mesma natureza, a mesma essência um do outro. Porque em todas as coisas foram feitas, o qual por nós e pela nossa salvação desceu do céu e encarnou por obra do Espírito Santo da Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob o poder de Pôncio Pilatos. Padeceu e foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e subiu ao céu, e está sentado à direita do Pai, e virá outra vez em sua glória, a julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. E creio no Espírito Santo, Senhor, doador da vida, procedente do Pai, e com o Pai o Filho juntamente é adorado e glorificado, o qual falou pelos profetas. Então, e depois ainda termina o credo como aquele que de fato está munido pela Santíssima Trindade, aquele que está cheio do Deus, que é Pai, que é Deus, que é Filho, Deus que é Espírito Santo, ou o Filho que é Pai, que o Filho que é Filho, o Filho que é Espírito Santo, ou que o Espírito também é Pai, que é Filho e que também é Espírito Santo. Diz assim que devemos crer, aí obviamente na tradição cristã, creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Aqui não significa somente a Igreja de Roma, mas a Igreja una, uma só, que é seguidora de Jesus Cristo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, católica, que ela é universal, que é santa, e apostólica porque ela é, como posso dizer, ela segue a doutrina dos apóstolos, ela tem sucessão apostólica. Também reconheço um só batismo. Não precisamos ser batizados em várias igrejas cristãs, porque eu só fui batizado uma vez só. Para a remissão de pecados, e espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Então, a dinâmica que eu vou usar são essas 3 velas. E deixo bem claro que essa dinâmica deve ser feita por um adulto. E é uma dinâmica de observação. O coordenador ou a pessoa, caso você queira fazer em casa com seu filho, com seus netos, etc., tem que ter um adulto, porque vamos mexer com fogo. E os demais vão observar. Aqui eu tenho 3 velas. São 3 velas iguais, o mesmo tamanho. Vou acender a primeira. Aqui está acendendo a primeira. Vou acender a segunda. E vou acender a terceira vela. São 3 velas que estão acesas e cada uma delas dá a sua potência de luz. Mas as 3 são feitas de parafina, todas 3 são velas. Assim é a Santíssima Trindade, Deus Pai Criador, Deus Filho Salvador e Deus Espírito Santo Santificador, onde é o amor do Cristo e o amor do Pai. Se eu pegar 2 velas que representam o Deus Filho ou Deus Espírito Santo, tanto faz, e juntar, as 3 vão continuar sendo vela, mas a potência da luz também vai aumentar, mas elas continuam sendo vela. Então, isso é a Santíssima Trindade. Cada uma tem a sua expressão, mas as 3 juntas é uma só. Uma só produz, uma só chama. Mas se eu trouxer uma outra vela, que pode ser a nossa representação, uma vela simplesinha, pequenininha, né? E acender nessa vela, eu também vou ser luz. Mas eu não vou ser divino. Mas eu faço parte da divindade, do amor de Deus, do amor do Cristo e santificado pelo Espírito Santo. Então, queridos, pelo batismo, nós somos convocados, somos chamados
e nos exige o quê? A renúncia de si mesmo, mas para que sigamos a Cristo. E se estamos seguindo a Cristo, nós teremos o amor de Deus. E se o amor de Deus eu reconheço que está em mim e que o amor de Deus está na Trindade, e se esse amor faz parte de mim, faz parte de milhões de pessoas, somos então apenas todos uma só experiência. Olha só, esse é o amor de Deus. A experiência do amor de Deus é único. Então, meus amigos, na festa da Santíssima Trindade, reconhecemos, são 3 pessoas, cada uma teve a sua função, mas uma só natureza. E eu quero continuar ainda essa dinâmica, apagando as velas, claro, agora, né? E trazer uma outra experiência, uma outra dinâmica, que é semelhante à outra. Aqui eu tenho 3 copos, ó. 3 copos. 3 copos distintos, né? E esses 3 copos posso representar novamente a pessoa de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. E aqui nós temos então a água do nosso batismo. É o que representa. Ao colocar a água no primeiro copo, ela vai continuar sendo água, não é verdade? A água que nos mata a nossa sede, a água que nos purifica, que nos lava. Então aqui nós temos a representação, novamente, de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E nós sabemos claramente que a água nesses 3 copos, elas é água. A água que vai tomar conta da minha vida. Mas se eu pegar os 3 copos e jogar de novo nesse recipiente, a água vai permanecendo sendo água. Água constante. Assim é a Trindade. São 3 pessoas, mas uma só natureza. A natureza de Deus, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco esse grande mistério da Santíssima Trindade. Que o Deus de amor, o Deus presente no Espírito Santo esteja sempre inundando a nossa vida e nos inundando com a sua graça. Se você gostou desse vídeo, compartilhe e sejamos fiel ao nosso batismo. Renuncie a si mesmo, siga Jesus e teremos a vida eterna garantida. Compartilhe esse vídeo e deixa aí seu comentário. Obrigado.